Aí pessoal, como é que vão? Tudo certo? Hoje eu vou falar de um assunto que não é muito comentado no meio formal, assim, sabe? No meio da comunidade. Há um certo tempo eu fiz uns estudos sobre a irritabilidade das pessoas, sobre a indisciplina escolar e fui pesquisar algumas coisas, alguns efeitos, né? Que está acontecendo isso em todo mundo. Então, descobri dois fatores. Hoje eu vou abordar o primeiro, que é a ressonância de Schumann. Você sente que o tempo está muito acelerado, você não dá conta das coisas, você está sempre cansado, parece que o dia é curto, né? Parece que você não consegue terminar as coisas, sempre fica algo para trás. Isso tem um fator pessoal, mas também existe um fator global. Então, em 1950, após estudos já que tinha do Tesla, do Marconi, do Edison, né, o Einstein, todo mundo sabe disso, que a Terra tem um campo magnético, né, e essas linhas são linhas definitivas, né, são linhas que é, orientam os animais, né? As comunicações, tudo isso tem interferência até da radiação solar, tudo isso afeta o campo magnético da Terra. Então, a ressonância de Schumann, né, trata disso, dos campos magnéticos, certo? Ele mediu isso nos anos 50, né, e ficou chamado de RS, de ressonância de Schumann, né? Então, nos anos 50, ela era em torno de 7 Hz, 7,8 Hz, que é a mesma frequência que funciona o nosso corpo, o nosso batimento cardíaco, certo? Você analisar isso é como se fosse a frequência eletromagnética da natureza, ok? Então, o que acontece com isso? Nos anos 80, que se efetivou essa urbanização, né? Os efeitos climáticos começaram a ter uma dimensão muito maior e começar a afetar o nosso planeta, as pessoas como um todo. E foram medindo isso. Dos anos 80 para cá, dos 7 e pouco, ele começou a evoluir. Lá nos anos 90 foi para 8, 9, né? Nos anos 2000 foi para 10, 11 e hoje essa ressonância magnética, se for medida, está em torno de 14 Hz por segundo. Ah? Então, é assim, o nosso corpo funciona a uma frequência, certo? E o universo, o planeta, está vibrando em outra frequência. Então quer dizer que você está dissonante com o magnetismo do planeta. Tá certo? Então isso está interferindo nas baleias encalhar, porque elas têm um mapa magnético no cérebro. Os golfinhos, os cardumes de peixes, as tartarugas que voltam para desovar 30 anos depois na praia onde elas nasceram. Então isso realmente está afetando o nosso planeta. Existem estudos que está mudando até o norte magnético e o sul magnético da Terra, os polos, geleiras se deslocando, certo? E isso tudo vai afetando a nossa vivência, a agitação, perturbando as pessoas, e isso tudo estamos vendo no decorrer desse início de século aí, os efeitos disso tudo, tá certo? Então, eu acredito que não há o que se fazer, né? Apenas você tentar controlar esses ímpetos, e ficar atento, né? Às coisas que a gente está vendo por aí. Particularmente, eu sempre digo assim, não tem como você mudar
o mundo sem mudar você, mudar sua casa, mudar sua rua, sua cidade. Pequenas atitudes que vão refletir nisso. E isso tudo que a gente está vendo aí, né? Que a gente está passando nesse momento, todos estão sofrendo. Então, não é fácil passar por um momento que estamos passando e manter uma certa sanidade, né, mental, espiritual forte diante dessas vibrações negativas, desse mal-estar, dessa coisa que nós estamos vivendo nesse momento. Espero que você se interesse pelo assunto. No próximo vídeo eu vou abordar a afinação instrumental. Isso é bem interessante. Tá ok? Esse nós podemos mudar. Tá certo? Forte abraço. Dá um joinha aí, se inscreve no canal. Um abraço do Gordo. Aí pessoal, como é que vão? Tudo certo? Hoje eu vou falar de um assunto que não é muito comentado no meio formal, assim, sabe? No meio da comunidade. Há um certo tempo eu fiz uns estudos sobre a irritabilidade das pessoas, sobre a indisciplina escolar, e fui pesquisar algumas coisas, alguns efeitos, né, que está acontecendo isso em todo mundo. Então, descobri 2 fatores. Hoje eu vou abordar o primeiro, que é a ressonância de Schumann. Você sente que o tempo está muito acelerado, você não dá conta das coisas, você está sempre cansado, parece que o dia é curto, né? Parece que você não consegue terminar as coisas, sempre fica algo para trás. Isso tem um fator pessoal, mas também existe um fator global. Então, em 1950, após estudos já que tinha do Tesla, do Marconi, do Edison, né, o Einstein, todo mundo sabe disso, que a Terra tem um campo magnético, né, e essas linhas são linhas definitivas, né, são linhas que orientam os animais, né, as comunicações, tudo isso tem interferência até da radiação solar, tudo isso afeta o campo magnético da Terra. Então, a ressonância de Schumann, né, trata disso, dos campos magnéticos, certo? Ele mediu isso nos anos 50, né, e ficou chamado de RS, de ressonância de Schumann, né? Então, nos anos 50, ela era em torno de 7 Hz, 7,8 Hz, que é a mesma frequência que funciona o nosso corpo, o nosso batimento cardíaco, certo? Você analisar isso é como se fosse a frequência eletromagnética da natureza, ok? Então, o que acontece com isso? Nos anos 80, que se efetivou essa urbanização, né? Os efeitos climáticos começaram a ter uma dimensão muito maior e começar a afetar o nosso planeta, as pessoas como um todo, e foram medindo isso. Dos anos 80 para cá, dos 7 e pouco, ele começou a evoluir. Lá nos anos 90 foi para 8, 9, né? Nos anos 2000 foi para 10, 11, e hoje essa ressonância magnética, se for medida, está em torno de 14 Hz por segundo. Então, é assim, o nosso corpo funciona a uma frequência, certo? E o universo, o planeta, está vibrando em outra frequência. Então quer dizer que você está dissonante com o magnetismo do planeta. Tá certo? Então isso está interferindo nas baleias encalhar, porque elas têm um mapa magnético no cérebro. Os golfinhos, os cardumes de peixes,
as tartarugas que voltam para desovar 30 anos depois na praia onde elas nasceram. Então isso realmente está afetando o nosso planeta. Existem estudos que estão mudando até o norte magnético e o sul magnético da Terra, os polos, geleiras se deslocando, certo? E isso tudo vai afetando a nossa vivência, a agitação, perturbando as pessoas, e isso tudo estamos vendo no decorrer desse início de século aí, os efeitos disso tudo, tá certo? Então, eu acredito que não há o que se fazer, né? Apenas você tentar controlar esses ímpetos, e ficar atento, né, às coisas que a gente está vendo por aí. Particularmente, eu sempre digo assim, não tem como você mudar o mundo sem mudar você, mudar sua casa, mudar sua rua, sua cidade. Pequenas atitudes que vão refletir nisso. E isso tudo que a gente está vendo aí, né, que a gente está passando nesse momento, todos estão sofrendo. Então, não é fácil passar por um momento que estamos passando e manter uma certa sanidade, né, mental, espiritual forte diante dessas vibrações negativas, desse mal-estar, dessa coisa que nós estamos vivendo nesse momento. Espero que vocês se interessem pelo assunto. No próximo vídeo eu vou abordar a afinação instrumental. Isso é bem interessante. Tá ok? Esse nós podemos mudar. Tá certo? Forte abraço. Dá um joinha aí, se inscreve no canal. Um abraço do Gordo.